senhor líderes da Umadal, dando continuidade aqui ao trabalho que nós combinamos aqui com a superintendência aqui de compartilhar uma série de devocionais sobre liderança. A primeira lição, a primeira devocional foi o nosso líder do Grande Coral Leco, que nos trouxe aí um devocional aí baseado em Neemias, sobre a estruturação da muralha, a estruturação de limitações. Inspirado por ele aqui, eu queria manter essa mesma linha aqui e falar de um personagem praticamente contemporâneo a Neemias. Vamos falar hoje de Esdras. Já ganhando tempo, eu te convido aí a meditar lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que assim diz: porque Esdras tinha se preparado no seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Baseado nesse versículo aqui, eu quero falar um pouquinho de Esdras. Esdras era um sacerdote, escriba, descendente de Arão. Então ele era um sacerdote por natureza, ele era um sacerdote pela lei, dado pela lei. E rapidamente aqui, para nós sabermos o que é um sacerdote: sacerdote é um mediador, um intercessor entre os homens e Deus. Então ele era aquele que intercedia pelos homens. E nós vemos que ele é incumbido de restabelecer o culto, de restabelecer a lei de Moisés, a lei do Senhor, ao povo de Jerusalém. Nós sabemos que o templo já tinha sido estabelecido lá por Zorobabel, junto com Ageu lá, mas que o povo descumpria algumas coisas, alguns princípios da lei do Senhor. E ele é incumbido pelo rei Artaxerxes de retornar e restabelecer o culto, restabelecer a lei, restabelecer a adoração. E nós vemos que aqui nesse versículo que eu compartilhei com vocês aqui, o primeiro tópico que ele tinha é que ele buscava a lei do Senhor. Ele buscava a palavra do Senhor. Ele vivia a palavra do Senhor em sequência. Mas o que eu quero trazer para nós aqui nessa noite aqui, que nós fomos chamados a sermos sacerdotes, fomos chamados a sermos líderes. Nos foi colocado jovens, nos foi colocado um trabalho para nós liderarmos, mas não por méritos nossos. Nós fomos chamados, mas nem por isso nós temos que nos achar capazes e conhecedores da palavra de Deus. Nós precisamos todo dia buscar ela, todo dia nos inspirarmos nelas, todo dia evoluirmos baseados nelas. Não que nós não venhamos buscar outros conhecimentos. A palavra de Deus nos diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas aqui nós vemos que ele buscava a lei do Senhor, ele buscava a palavra do Senhor. Nós venhamos estar centrados todos os dias, buscarmos a palavra do Senhor. Ela também disse que ele cumpria. Então, que nós venhamos, baseado no conhecimento da palavra de Deus, nós venhamos cumprir os princípios de Deus, a vontade de Deus, sermos obedientes. Só depois desses dois princípios, de buscar e cumprir, que ele compartilhava, baseado no que ele tinha aprendido, baseado no que ele tinha vivido, nas experiências dele. E ele compartilhava, assim, a palavra de Deus. Nós, como líderes aqui, e eu tenho certeza que muitos de nós têm muita experiência com Deus, tem muitos testemunhos com Deus. Nós venhamos fazer o uso da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus, juntamente com as nossas experiências, juntamente com aquilo que Deus já nos proporcionou. Outra coisa, nós vemos que através ali da ordenança do rei Artaxerxes ali, nós vemos que ele recebe todos aquilo que ele necessitava, todos os materiais, tudo que ele necessitava para restabelecer o culto, todos os materiais para restabelecer o templo ali.
para reformar o templo, porque tinha muita coisa para fazer lá. E muitas vezes a gente busca primeiramente o material, busca primeiramente o visível, o palpável, o material para restabelecer um culto. Não que esteja errado, mas muitas vezes nós busquemos muitos artifícios para atrair os nossos jovens para o culto. Viemos buscar muitas táticas, muitos princípios, na maioria das vezes humanos. Mas nós vemos que antes de tudo, ele orava e jejuava. Ele buscava o Senhor. As táticas não eram simplesmente humanas, mas ele buscava o Senhor, ele orava, apesar de ser um conhecedor da palavra de Deus, um conhecedor da lei do Senhor. E muitas vezes nós nos baseamos nisso, eu já conheço, eu já sei, e queremos fazer as coisas no impulso. Mas nós vemos que Esdras aqui, ele orava e jejuava, para depois tomar início dos seus movimentos, das suas ações. Outra coisa, nós vemos ali que Esdras, quando vai viajar, quando ele é incumbido, se despede do rei e vai viajar lá, ele hesita de pedir auxílio humano. Ele não quer guarda, ele não quer exército, porque antes ele se coloca lá no capítulo 8 e 22, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, por quando tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Então nós vemos ali que Esdras ali, ele confiava acima de tudo nos planos de Deus, confiava na mão do Senhor. E nós vemos ali que a mão do Senhor estava sobre ele, e ele triunfava grandemente. Não que nós não tenhamos que fazer alguma coisa para atrair nossos jovens, mas desde que sejamos inspirados pelo Espírito Santo. Nós vemos também ali que, depois de buscar e cumprir, quando ele se achega lá em Jerusalém e ele toma ciência das coisas que aconteciam lá, os próprios sacerdotes, os próprios levitas haviam se casado com mulheres de outras etnias, de outros povos, coisas que eram proibidas pelo Senhor. E ao saber disso, primeiramente ele se quebranta. Tanto que a palavra diz que ele rasga suas vestes, arranca os próprios cabelos e a sua barba, dando isso um sinal que ele estava extremamente magoado. Então, que quando nós líderes venhamos ver alguma coisa errada, que isto venha nos quebrantar, que nós venhamos primeiramente nos quebrantar, que venhamos dobrar os nossos joelhos, orar e clamar a misericórdia do Senhor. Nós vemos quando ele começa a orar, ele não tira a pessoa dele das orações, ele se inclui nas orações. Ele sempre orou nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós falhamos, nós erramos. Então, que nós tenhamos essa consciência aqui como líderes aqui, que nós temos que estar incluídos no grupo. Tenhamos que estar incluídos nesta família que nós estamos à frente aqui. Tenhamos ser o primeiro a reconhecer o erro, assumir o erro e pedir perdão pelos nossos que estão aí sobre nossa incumbência e sobre a nossa guarda. Que nós venhamos estar sempre centrados no Senhor para pedir. E depois de tudo isso, ele dava o exemplo, ele orava. Tanto que nós vemos ali, mais à frente lá, nós vemos que quando ele estava orando, e ali começa a transformação, quando ele estava orando ali, muitos homens, mulheres e crianças se juntaram a ele orando, chorando, clamando, ao ponto de um representante deles reconhecer que eles estavam errados. E é neste ponto que eu quero finalizar aqui. Nós queremos avivamento, nós falamos de avivamento, nós falamos de tantas coisas. E cada um tem uma imagem aqui sobre o que é um avivamento. Mas o verdadeiro avivamento, nós vemos ali que foi quando há arrependimento.
quando há transformação, quando nós vemos os nossos jovens eles se transformando e assumindo uma postura de um jovem cristão. Quando eles não são apenas cristãos no culto, mas no dia a dia, se transformando e buscando ao Senhor, baseado nos nossos exemplos. Nós não venhamos ser julgadores, mas que venhamos nos colocar aqui como Esdras, primeiramente conhecendo a palavra de Deus, nos baseando na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, sendo inspirados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e compartilhando tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos, que nós venhamos compartilhar nossas experiências, boas ou ruins, mas que sempre teve Deus à frente, Deus tratando, Deus transformando, Deus restaurando. E é assim que nós vamos andando aí dia a dia, até que o Senhor nos chame, até que a igreja amada do Senhor esteja arrebatada. Então, jovens líderes mais experientes, juntamente com a gente aqui, vamos continuar caminhando aqui, inspirados pelos esses homens da Bíblia. Que Deus abençoe vocês. Espero que isso tenha trazido para vocês uma edificação, baseada na palavra de Deus, nessa pessoa do Esdras aqui, que me inspira muito a buscar a palavra de Deus, a trabalhar e viver na palavra de Deus aqui, tentando ser transformado e tentando transformar aqueles que estão à minha volta, sempre compartilhando dela. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.